go, make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, galera. Vamos lá, 9º ano, tá? Continuando a nossa aula que a gente viu na semana passada, a gente está estudando aí a queda do bloco socialista, né? O fim do socialismo no leste europeu e no restante do mundo, por que o socialismo caiu, por que caiu o bloco soviético. Coloquei aqui na aula passada, as principais causas: excesso de gastos militares, né? Quer dizer, a cada 100 dólares que a economia soviética produzia, 60% a 70% era gasto na indústria bélica ou na indústria armamentista, tá certo? Então esse foi um grande problema, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico. Segundo, a centralização política, né? Lembrando que os soviéticos predominavam a política monopartidária, quer dizer, só havia um partido político, aquele que estava no poder. Terceiro, a ausência de democracia, né? Já que era só um partido político, não havia eleições para presidente, para escolher os governantes, e eu posso citar como exemplo ainda hoje disso, no caso da Coreia do Norte, que ainda é um governo de ditadura, né? E temos, por exemplo, hoje na nova Rússia, vamos dizer assim, ou Federação Russa, o presidente Vladimir Putin, né? O Putin, ora ele é presidente, ora ele é chefe do parlamento, mas ele está conseguindo se manter por muito tempo no poder. Eu posso citar o caso mais recente agora, de Bielorrússia, né, um pequeno país que se tornou independente politicamente a partir exatamente do bloco soviético, onde o presidente Lukashenko foi novamente reeleito para mais um governo, sendo que ele já está há 26 anos no poder. Então isso significa que há ausência da democracia nesses governos, nesses Estados-nações. A economia, outro ponto fundamental aqui, é a economia controlada pelo Estado, né? Quando eu falo de Estado, vem a representação do Estado, que é o governo, quer dizer que o Estado soviético passou a controlar todos os meios de produção. As fábricas, as indústrias, os hospitais, os bancos, as áreas de agropecuária, a produção, inclusive a indústria bélica ou armamentista, né? Tudo era controlado pelo Estado soviético. E a falta de competitividade, né, que nós vamos ter aqui no cenário global, lembrando que vivia nesse momento também a intensificação do processo de globalização da economia. E nessa questão, as empresas do bloco socialista perderam espaço no mercado capitalista mundial, né? Vale a pena lembrar que nesse período o país que mais cresceu economicamente foi o Japão. É aí que o Japão se torna a segunda maior economia do planeta Terra. Tranquilo? Então esses foram os principais pontos: excesso de gastos militares, centralização política, ausência de democracia, economia controlada completamente pelo Estado. E diga-se de passagem, né, vai haver também aqui a formação de um Estado completamente, diria, corrupto talvez, ou um governo que iria legislar em causa própria, vamos dizer assim, né? O próprio Karl Marx alertava que nessa questão das economias socialistas poderia ser formado aquilo que para eles chamava-se burguesia de Estado. O que seria isso? Seria uma classe social que em nome do Estado teria uma série de privilégios, né? A gente pode citar aqui que dentro do próprio mundo capitalista, isso existe. Por exemplo, o Brasil é um país capitalista, né, certo? Mas tem uma burguesia de Estado, por exemplo, o Poder Judiciário brasileiro, o Judiciário brasileiro, formado por juízes, desembargadores, promotores. Esses caras são verdadeiros burgueses de Estado, eles têm salários altíssimos. E detalhe, o irônico disso tudo é que eles são burgueses de estados que são pagos para garantir a existência de uma democracia, que em grande parte é uma democracia que acaba favorecendo uma pequena classe social. Isto era, teoricamente, a luta contra o capitalismo, a bandeira do socialismo era lutar para não haver esses privilégios sociais. Então,
Então fica bastante contraditório isso. Dentro do mundo capitalista há uma burguesia de Estado, que é representada principalmente pelo poder executivo e principalmente pelo poder judiciário, isso hoje no Brasil. Não é coisa do século passado, não. É agora, nesse momento. Certo? Aí tá, o que fazer? Chegado o momento já quase insustentável, vai entrar em cena Gorbachev. Esse cara vem aqui, né? Gorbachev, mas na verdade se lê Gorbachev, que foi o presidente, vamos dizer assim, o último presidente soviético que entrou com a difícil tarefa de tentar arrumar a casa, tentar criar uma roupagem nova nesse modelo socialista. E ele vai entrar com duas medidas, né, que foram chamadas de as duas principais medidas adotadas por Gorbachev, onde uma seria política e a outra seria econômica. Uma se chamou Glasnost e a outra se chamou Perestroika. Essas aberturas, respectivamente política e econômica, teriam como função permitir que mesmo o bloco soviético sendo socialista, ele poderia negociar com o mundo capitalista. O mundo capitalista, né? Quer dizer, empresas controladas pelo Estado soviético poderiam negociar com o bloco capitalista. Isto é possível, hoje a gente vê que a China, por exemplo, que ainda é uma política monopartidária, a gente vê que a Coreia do Norte ainda é uma política monopartidária, a própria situação de Cuba, que está em franca expansão do capitalismo, mas a gente vê que empresas controladas pelo Estado passaram a negociar com o mundo capitalista. Então essa foi uma medida de Gorbachev. A segunda medida era a abertura política, né? Quer dizer, a presença de democracia, mas é muito contraditório isso, porque como é que pode ser um governo democrático onde o cara está governando há 26 anos, o caso, voltando a falar de Bielorrússia, ou o caso da Coreia do Norte, ou Cuba, da própria China. Então passou a ser defendida a seguinte frase, apresentada ao mundo, né, seria isso aqui, abre aspas, a economia socialista de mercado, o que se torna aqui uma grande confusão. Por quê? Porque mercado é típico do capitalismo. Mercado é típico do capitalismo. E socialista era defendida como a economia planificada. Deixa eu ver se você compreende aqui. Planificado. Quer dizer, se era de mercado, era capitalista. Se era socialista, era economia planificada. Então, planificado, socialista. De mercado, capitalista. Mas a União Soviética, a partir do governo Gorbachev, tentou segurar as duas e não conseguiu. O que vai acontecer é que vai chegar a queda do bloco soviético, né, e vamos ter a seguinte situação. Quando o presidente soviético, quando Gorbachev percebe que não dá mais para segurar, ele jogou a toalha. Nessa questão aí, os países, as ex-repúblicas soviéticas se tornaram novos países, tá certo? Tornaram-se novos países no leste europeu, tá? No leste europeu. Ficando assim, a Rússia atual, chamada também hoje de Federação Russa, né? A Rússia atual, e da fragmentação do bloco soviético vão surgir 15 novos países no leste europeu, e juntamente com a Rússia eles vão se juntar e vão criar um bloco chamado CEI, que significa Comunidade dos Estados Independentes, que passaria a ser controlado pela nova Rússia, a exemplo do que acontece, por exemplo, hoje na Europa Ocidental, nós temos a União Europeia, né, que é um bloco mais ou menos
político e econômico. A Rússia também lança esse projeto de criação desse pequeno bloco no leste europeu, em parte da Ásia, chamada Eurásia, que responderia pela sigla de SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Tranquilo? Então, conclusão. O bloco soviético não segurou mais, foi desintegrado. Hoje nós temos a nova Rússia como ainda o maior país do mundo com relação ao espaço físico, se adaptando às regras básicas, ou clássicas do capitalismo, e por isso chamado um país em transição econômica. Tranquilo? Abraços, paramos por aqui. Na próxima aula a gente vê o caso da Iugoslávia e da Tchecoslováquia para fechar esse bloco aí com vocês. Tranquilo? Abraços.